Olá! Se prestarmos atenção, vou fazer de novo. Programa 9. Ciúme. A abertura. Olá! Se prestarmos atenção, nosso dia está repleto de demonstrações da existência de Deus. O canto dos pássaros, a brisa do mar, o perfume das flores. Levar nossos pensamentos a Deus com um sentimento de gratidão é uma forma de louvar ao nosso Criador, sempre tão amoroso. O Espiritismo nos ensina diversas formas de expressar nossa gratidão, o que nos acalenta e torna a vida mais tranquila. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Como seres em evolução, carregamos ainda inúmeros pontos a serem trabalhados. Esses defeitos demonstram nossa pequenez enquanto espíritos, mas podem ser melhorados conforme a nossa vontade. O ciúme é um desses pontos a serem trabalhados, uma vez que projetamos no outro nossos desejos e necessidades de posse. O tema da entrevista de hoje é ciúme. Não deixe de assistir! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Agora, a crônica da semana. É muito conhecida a passagem bíblica nominada de Sermão da Montanha. Nela, Jesus anuncia as bem-aventuranças. Ele enaltece a conduta dos mansos, dos humildes e dos sedentos de justiça, dentre outros, afirmando que são bem-aventurados. Entretanto, o Cristo anunciou mais uma bem-aventurança que costuma passar despercebida. Após sua ressurreição, ele apareceu a várias pessoas, mas o discípulo Tomé não estava entre elas. Ao saber do evento, Tomé afirmou que somente acreditaria se visse os sinais do martírio em Jesus e neles pudesse colocar a mão. A oportunidade não se fez tardar e o mestre logo lhe apareceu. Após se mostrar, Jesus sentenciou: "Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." É interessante observar que se tratava do momento em que os testemunhos dos apóstolos principiariam. Estava finda a época do aprendizado direto junto ao Messias divinos. Ocorre que na luta pela implantação de um ideal, nem sempre tudo corre à maravilha. Costuma haver resistências e vários incomodados se fazem adversários da obra. Para perseverar nos momentos de dificuldade, é preciso ter fé. Sem uma crença firme de que o bem vencerá, torna-se fácil desistir no meio do caminho. É necessário crer na efetivação do ideal antes de vê-lo concluído. Feliz de quem possui a força íntima necessária para crer sem esmorecer, de quem acredita no bem, mesmo quando o mal aparentemente vence. Quem precisa ver para crer, hesita e desfalece com frequência, porque a corrupção parece crescer, duvida da vitória final da honestidade. Se o bem demora a se instalar, acredita que não compensa lutar por ele. Bem se vê o quanto a fé é necessária em um projeto de longo prazo. Sem essa certeza das coisas esperadas, a força esmorece e a luta é abandonada. Nesses tempos turbulentos, convém refletir a respeito da firmeza da própria crença. Sem a convicção na vitória firme do bem, pode-se ficar tentado a levar vantagem e a dar um jeitinho em proveito da própria dignidade. Ocorre que a dignidade e a fidelidade aos próprios valores são extremamente preciosas. Elas propiciam paz de consciência e tornam possível andar de cabeça erguida em qualquer ambiente. Bem-aventurado quem crê antes de ver, e por isso tem a força de viver e construir o bem.
Ciúme é o tema da entrevista de hoje com Marcelo Collin. Acompanhe! Olá, estamos começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, recebendo mais uma vez ele que é membro da nossa equipe do programa A Vida em Foco, Marcelo Garcia Collin. Obrigado pela oportunidade de novo. Marcelo, que na sua formação é médico, lotado atualmente na Secretaria Municipal de Saúde, em Curitiba, e também tem mestrado em epidemiologia. E veio aqui para falar hoje. Marcelo, você está fazendo especialização em homeopatia também? Estou me especializando nesse momento. Não sei quando a pessoa está olhando, pode ser que eu já tenha me especializado, né? Mas hoje que nós estamos gravando, estou durante o curso. Muito bem. Estamos aqui hoje para falar sobre ciúme. Assunto que não diz respeito a quase ninguém, é que isso? a gente ouviu falar do assunto, né? E resolvemos trazer. Não que alguém que está assistindo tenha sentido ou sinta em algum momento ciúme. Marcelo, como é que o ciúme se manifesta? Esse é interessante, né? Porque quando a gente fala em ciúme, a gente só pensa na história do homem, mulher, cônjuge, né? Enfim, uma relação afetiva entre dois adultos. Mas o ciúme se manifesta de diversas maneiras, né? Uma delas, por exemplo, é entre pais e filhos. Tem pais que são muito ciumentos em relação aos seus filhos, né? Eu esses dias tive das primeiras vezes esse tipo de sensação. Eu estava saindo do serviço, saindo correndo para ir para a escola buscar as crianças e já imaginando todas as coisas que a gente ia poder fazer, se a gente ia lanchar aqui ou ali, pegar uma bola, e tinha planos na minha cabeça. Daí quando eu peguei eles entraram no carro assim e falaram: papai, a gente pode brincar com a Antonella hoje? Que é a vizinha. E daí eu fiquei com ciúme. Poxa, eu tava cheio de planos aqui, vocês querem ir com a vizinha ficou mais interessante que eu. E daí eu me dei conta, olha, o ciúme, né? Quando eu quero o outro para mim, o outro para os meus interesses, pode surgir o ciúme. Vê que interessante, se eu estivesse pensando em como é que eu vou divertir as crianças, e eles dissessem assim para mim, olha, eu quero me divertir com a Antonella, eu vou dizer, se vocês acham que essa é a melhor alternativa, perfeito. A minha preocupação é a felicidade deles, eu quero vê-los se divertindo, então eles disseram, nós queremos brincar com a Antonella, por que eu ia me opor a essa ideia? Agora, como eu queria diverti-los, era eu que queria diverti-los, quando eles falaram, nós não queremos nos divertir com você, nós queremos nos divertir de outra maneira, então a gente veste às vezes, né? A gente se engana nesse processo e acha assim, não, eu quero fazer o outro feliz, mas do meu jeito. Então aí entrou o ciúme na jogada. Então cada vez que eu coloco os meus interesses dentro de uma relação, qualquer que seja, de alguma maneira exigindo que o outro se comporte do jeito que eu gostaria, aí eu tenho ciúme. Então pode ter do professor com o aluno, do aluno com o professor, do cônjuge com o outro, de um irmão com o outro. Ciúme é uma coisa que pode permear qualquer tipo de relação humana, e até relação com o bichinho, né? Eu tenho ciúme do meu cachorro, do meu papagaio, da minha galinha, o que quer que seja que eu tenha em casa. Do meu carro, da minha casa, menos, porque daí a gente não traz essas expectativas, daí é mais possessividade, um pouquinho diferente. Então ciúme se refere a esperar que o outro ser haja de uma maneira que me satisfaça. Mas ele pode escalar e levar o indivíduo até um comportamento possessivo. A escravização do outro na expectativa de que o outro atenda Sim, o ciúme os meus interesses. Pode ser uma coisa, digamos, mais leve, né? Quando eu boto uma expectativa e ela vai se tornando gradativamente mais exigente, quando eu boto uma necessidade de comportamento sobre o outro. Todas manifestações de um mesmo sentimento ali, né? Digamos... De uma mesma emoção lá na base? Uma mesma emoção que está trazendo. O medo, será, Marcelo? É um pouco difícil de dizer exatamente. Tem pelo menos duas fontes essenciais, o ciúme. Uma delas é realmente essa coisa do ego superinflado e que eu quero as coisas sempre do meu jeito. As pessoas que querem as coisas sempre do seu jeito têm uma tendência a serem ciumentas, porque elas são controladoras. Elas precisam ter controle sobre o outro. No outro lado dessa moeda, tem os que são muito inseguros. E que daí, se o outro não faz uma coisa que lhe agrade, ele se sente todo quebrado e destruído por dentro. E ele se torna exigente, não porque ele se considera superior, mas assim, você vai me quebrar se você não fizer do meu jeito. Então esses são dois extremos de personalidades que tendem a ser muito ciumentas numa relação. Da onde está vindo essa ideia? Está no livro Conflitos Existenciais, do Espírito Joana de Ângeles. Tem um capítulo lá sobre o ciúme, em que ela traz esse indivíduo inseguro a respeito da sua própria capacidade, que considera assim, puxa, eu não sou digno de ser amado.
Então eu vou criando condições para o outro, e o outro amado do jeito que eu estou falando, aí eu estou satisfeito. Se ele não faz assim, como eu não sou digno, eu me sinto perdido. Ou esse assim, que para me amar tem que ser do meu jeito. Então são duas personalidades diferentes. E a gente, quando sente o ciúme, tem que entender onde é que a gente está nesse sentido. Sou eu frágil naquele momento, me sentindo inseguro e perdendo o outro? Ou sou eu controlador que quero manter o outro numa rédea curta perto de mim? Porque daí a minha maneira de lidar com ele, tentar transformar esse sentimento é bem diferente, né? Marcelo, existe algo de bom no ciúme? Ou ele é patológico? As pessoas falam disso, né? Um ciúmezinho faz bem para uma relação, né? O ciúme é o sal da relação, a pimenta da relação. Não. Ciúme nunca é sempre manifestação de uma fragilidade que a pessoa tem. Claro, pode ser uma coisa leve, que não precisa, nossa, agora eu preciso procurar um terapeuta urgente porque eu sinto ciúme aqui ou ali. Não, a gente pode trabalhar internamente essa questão do ciúme se ela não for uma coisa agressiva, que esteja prejudicando demais. Mas é sempre uma coisa que merece a nossa atenção. Então a gente não deve olhar assim, se não sente ciúme não tem amor. Não é verdade. Joana de Ângeles também, Espírito, põe o ciúme dentro de uma escala. Então se tem alguma coisa de boa no ciúme, é que ele está dentro de uma escala do desenvolvimento da afetividade. Então, a afetividade mais primordial é a afetividade possessiva, ciumenta, que considera que o outro é parte de si e que ela vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, existe uma esperança para o ciumento, assim, olha, pelo menos é uma manifestação do afeto, mas ela é primitiva demais, assim, então a gente precisa evoluir com ela. Marcelo, para o retorno do nosso intervalo, quais são as consequências do ciúme? Temos que pensar sobre isso, né? Para ver se vale a pena mudar mesmo, né? E no final, como é que a gente resolve esse problema do ciúme, né? Porque nós não vamos sair daqui hoje sem isso também. Fique conosco que nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema ciúme. Não perca! Muito bem, estamos de volta. Conversando com Marcelo Collin. Marcelo, para quem está chegando agora, médico de formação, e estamos aqui falando a respeito de ciúme. Deixamos uma pergunta antes do intervalo. Marcelo, quais as consequências do ciúme, já considerando que o ciúme é doença? É doença. O ciúme é um mecanismo de sabotagem, porque o ciumento acaba atingindo justamente o que ele mais tem medo na vida dele. Porque ou o ciumento quer controlar o outro, e nessa afã, nessa ânsia de controle, ele vai gerar rebeldia, porque eu quero controlar o outro. Nenhum ser humano foi feito para ser absolutamente controlado. Então, algumas pessoas têm a característica da condescendência, né? Eles aceitam muito bem a ideia do controle, de ser controlado. Então, um ciumento e um condescendente aparentemente fazem um bom casal, mas é um casal que se destrói com o passar do tempo, assim, essa química, essa elã funciona por semanas, meses, quem sabe uns poucos anos, mas quando tem que enfrentar os problemas da vida não dá, porque um limita o outro, porque o condescendente não ajuda o ciumento a superar o ciúme e o ciumento não ajuda o condescendente a sair e exercer o seu papel. Ou do outro lado, o inseguro vai espantar o outro com o ciúme. Então não tem como funcionar o ciúme. A consequência do ciúme é um esgotamento dos relacionamentos. Nenhum relacionamento se cria, se constitui, se nutre sob esse pesado bola de ferro mesmo assim da ideia do ciúme. Então é um destruidor. E às vezes a gente vai deixando, é de leve, vai acontecendo, é uma vontade de dar uma investigadinha no outro, olhar o celular, dar uma olhadinha no e-mail. De abrir uma página do Facebook junto. Dar uma investigada com um perfil falso e fazer não sei o quê, porque de repente, aquilo vai se tornando um monstro dentro da pessoa e acaba com a relação. Então, como a gente falou, o ciúme tem que ser identificado e tem que tentar ser transformado, melhorado com o tempo. Marcelo, você atende em consultório, não sei se você continua fazendo, mas durante um período você fazia psicoterapia mesmo, né? Há pessoas que dizem assim, eu faço tudo junto, com meu parceiro de caminhada, com a minha parceira, fazemos tudo, absolutamente tudo junto. Acho que por trás disso aí é recorrente essa? Pode ter essa insegurança tá por trás, ou essa necessidade do controle tá por trás, e é difícil as pessoas perceberem
isso. Nós somos pessoas diferentes, não é possível que a gente queira fazer tudo junto o tempo todo. Os mesmos amigos, Não, sempre tudo. É necessário espaço para individualidade, porque a estrada do progresso é uma estrada individual. A gente pode escolher trilhar junto, perto um do outro, ajudando um outro, mas ela é individual. Cada um tem suas necessidades, cada um tem as suas falhas, as suas dificuldades e precisa trabalhá-las. E sempre vai haver limitação quando um fica condicionando o outro. Aí nós temos objetivos existenciais que precisam de coisas distintas. Então a gente precisa se distinguir em algum momento. Esse é o sofrimento de muita mãe que vê o adolescente precisando se distinguir, né, e sofre nesse processo. Então não é bom que a gente caminhe tão colado, tão grudado, porque isso vai limitar de alguma maneira o outro. Ver o outro crescer devia ser um motivo de satisfação. O amor verdadeiro, ele liberta. O amor muito ciumento, ele escraviza, né? Ele algema Sufoca o outro nesse processo. Então não dá para a gente imaginar, não funciona pensar num amor que sufoque. O amor tem que libertar, tem que fazer o outro ir além até do que o outro imaginava que era capaz de ir, dar suporte, dar condições para isso aconteça. Que isso aconteça, seja o filho, parceiro, o colega de trabalho, quem quer que seja que está nesse caminho. Dá estímulo para ele seguir adiante. Quem ama quer ver o outro ser o maior que ele puder ser nessa vida. Então a gente precisa, é claro, transcender a ideia de se nós estamos falando de coisas genitais ou não, estamos falando do amor mesmo profundo que quer ver o outro ser tudo aquilo que ele puder ser e dar as condições para que ele chegue até lá. Marcelo, tem aí 3 minutos para nos ajudar a superar, né, o ciúme. Quais são os pilares que nos permitem superar o ciúme? Já considerando que é uma doença mesmo. A gente tem que olhar por três pilares para a gente conseguir superar o ciúme. Porque o ciúme, como eu falei, vem de uma relação humana, né? Então tem 3 coisas numa relação humana. Tem eu, tem você e tem a nossa relação, que é diferente de eu e você. A relação não é só a soma de nós dois. Então quando eu estou em qualquer relacionamento, para eu conseguir superar o ciúme, eu tenho que olhar primeiro como é que eu estou. Né? Se eu estou com o ciúme, qual é a minha parcela? É minha necessidade de controle? É minha insegurança? Uma das duas está ali presente. Eu preciso trabalhar essa minha necessidade interna. Eu preciso fazer um trabalho de autoconhecimento profundo, ver onde está essa minha fragilidade, tentar me reforçar nesse sentido. Segunda coisa, o outro. Como é que eu estou olhando o outro? De repente, o ciumento, ele está querendo levar o outro para algum lugar, identificando uma fragilidade que não existe na outra pessoa. É que eu quero ajudar, mas ele tem mesmo essa necessidade, então eu tenho que acertar a minha visão de quem é o outro. Frequentemente o ciumento acha que o outro é menos competente do que ele é. Todos nós somos competentes mais ou menos de uma maneira igual, seja filho. Então tem que enxergar o outro como um competente, como uma pessoa que pode ser muito grande, que pode ser muito boa, que pode superar, que pode ir muito além das nossas expectativas. E a terceira é onde eu espero que vá o nosso relacionamento. E daí, em especial, quando a gente está falando de casais. Quais são as coisas mais importantes para a vida de um casal? Qual é o maior objetivo da vida de um casal? A gente nunca vê os casais pararem para conversar sobre isso. Qual que é o nosso objetivo mais elevado? Aquele que a gente tem que sacrificar, às vezes, outros em favor desse. Então, qual é o nosso objetivo mais elevado? Um casal tinha que ter isso pronto na cabeça. Nós queremos chegar em tal lugar. Então, dimensionar para onde que eu quero que vá essa relação, de onde ela está saindo, para onde eu quero que vá, é fundamental para eu conseguir trabalhar o ciúme nesse processo. Porque daí se eu vejo que o outro está desviando do caminho, mas peraí, o nosso combinado é esse. Mas qual que é o combinado que existe nesse processo? Às vezes eu estou querendo direcionar para um lugar, outro querendo... Nunca vai dar certo essa conta. Então, eu olhando para mim, as minhas fragilidades e me reforçando, enxergando o outro, as potencialidades, o que eu preciso fazer e para onde eu quero ir com essa relação, aí eu estou vacinando do ciúme, porque daí as coisas vão acontecendo de uma maneira que parece natural e o movimento de um e de outro para atingir esse fim comum vai se tornando quase que natural no processo. Então fica a dica para você que está aí em casa sofrendo com ciúme. Tá, mas o que você espera desta relação na qual você sente o ciúme? Será que isso deveria mesmo ser esperado? Sim, é isso mesmo. E qual que é o teu papel e qual que é o papel do outro para chegar até ali? Esse deve ser mais ou menos o combinado que precisa acontecer. Lembrando que você tem que discutir o papel com o outro, você não define o papel do outro, né? Você chega a um acordo, né? Corações juntos, né? Acordo a respeito de onde a gente pretende ir nessa nossa caminhada. Bem, Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela aula a respeito de ciúme. Você é mais ciumento? Não. Vou agora procurar superar. Muito obrigado novamente.
A você que nos acompanhou também a nossa gratidão. Permaneça conosco, que é uma grande alegria tê-la ou tê-lo em nosso programa. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Me chamo Valentino e tenho uma dificuldade de entender o comportamento de Jesus com os vendilhões do templo. Tendo sido Jesus um exemplo vivo de amor, não consigo aceitar a ideia dele ter entrado e expulsado violentamente aos comerciantes, como é relatado nas passagens que tratam do episódio. O que pensam disso? Valentino, obrigado pela pergunta. Essa passagem que relata está em João capítulo 2, versículos de 13 a 25. Nessa passagem, Jesus expulsa os comerciantes que vendiam no templo, alegando que ali não era lugar de comércio e sim de comunhão com o Pai Celestial. Acontece que os escritos, de fato, trazem um Jesus violento e agressivo. E confesso, também tenho dificuldade de aceitar tal fato. Penso que a passagem, talvez, traga uma interpretação do que ocorreu naquele momento. A presença de Jesus, uma autoridade, sem dúvidas pode ter causado um alvoroço generalizado. Não é difícil encontrar nos livros espíritas passagens que relatam o impacto que a presença de Jesus causava. No livro Há 2000 anos, de Chico Xavier, podemos ler a descrição de Emmanuel do encontro do senador Públio com Jesus. Nesse momento, relata o autor, que o senador, ao avistar a figura do mestre, cai de joelhos e fica como que atônito. Sequer profere uma única palavra, a ponto de só recobrar a consciência depois de algum tempo do término do encontro. Penso que este magnetismo moral que a presença de Jesus causa pode ter influenciado na interpretação do ocorrido na passagem que citou no templo. Costumo comparar este acontecimento com o alvoroço que causaria, por exemplo, a chegada da polícia no local onde estivesse sendo cometido um crime. Talvez quem assista à chegada da polícia relate que a polícia causou pânico, quebra-quebra geral e tumulto. Acontece que esse alvoroço que progrediu para tumulto e quebra-quebra pode nem ter sido causado pela atitude policial, mas pelo desespero e agitação causados pelos delinquentes que se alvoroçaram com a chegada da autoridade. Comparo também o episódio de Jesus com o sentimento de uma criança que está fazendo algo errado e percebe a chegada do adulto ou da autoridade escolar. A simples presença da autoridade gera um desconforto que pode progredir para alvoroço e até violência, a depender da índole do infrator. Acredito, portanto, que Jesus não tenha sido violento como descrito. Penso que a sua presença e tudo o que a magnitude desta presença é capaz de fazer tenha sido responsável pelo tumulto e alvoroço causado no templo. Porque, assim como você disse, acredito que Jesus foi o exemplo máximo de amor e compaixão. Sua história demonstra isso em tudo o que ele disse e fez. E essa personalidade amorosa é totalmente incompatível com a violência. Para mim, tudo não passou de um alvoroço causado pela presença da autoridade moral de Jesus. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Cidadania ao embrião. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Foi a questão 358 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime quando tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Foi a resposta dos espíritos, de forma magistral, à questão do aborto. Efetivamente, alguém que está dentro do útero, seja como feto, seja como embrião, seja recém-concebido, nos primeiros dias após a concepção, a fecundação, tem o direito à vida. A sua dignidade precisa ser respeitada, posto que esse direito não é conquistado gradualmente. Quando um espírito está no seu processo de renascimento, ele já está em curso, dentro de uma reencarnação, objetivando finalidades extraordinárias. Quando se interrompe
à gestação, comete-se sempre um delito, salvo quando uma mãe correr risco de morte. Nesta circunstância, a equipe médica deverá avaliar e analisar e estabelecer, então, a escolha para a mãe ou para o seu substituto legal, que tem o direito de fazer a escolha pela sua própria vida, consagrado no aborto necessário ou o aborto terapêutico, que envolve, portanto, a manutenção da sua própria existência. Todas as outras circunstâncias, elas são abusivas, posto que elas conspiram contra o direito de alguém, que está constituído geneticamente desde o momento que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Qualquer que seja a razão que se estabeleça nessa direção do abortamento, constitui-se num crime de lesa fraternidade, mesmo em circunstâncias dramáticas, quais a do estupro, posto que a criança não cometeu o delito, e sim o estuprador que deve ser alcançado pela legislação. Mesmo nas circunstâncias em que a criança apresente alguma deficiência, ou mesmo numa circunstância maior, quando a criança se apresente como que inviável para a sua sobrevivência fora do ventre materno, ainda assim é a necessidade do espírito reencarnante, que vale-se daquele corpo num processo terapêutico, e a sua vida é-lhe muito fundamental para o seu processo evolutivo, não cabendo a ninguém, nem à mãe, nem ao pai, nem ao legislador arbitrar, contrariando esse direito fundamental daquele que chega, objetivando o seu processo de aperfeiçoamento. Abortamento nunca. Cidadania para o embrião, para o feto e para a criança. Louvemos a vida em qualquer circunstância em que ela se manifeste. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e melhorar o programa. Por isso, se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!